Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Bem-vindo ao The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um texto bíblico que é, olha, um gigante em significado e beleza. Isaías capítulo 52. Olá! E para nos guiar, a gente está com a Bíblia de Estudo NAA e principalmente com os insights do comentário de John A. Martin, que são fantásticos. Exato. E, olha, Isaías 52 é um capítulo que funciona quase como uma dobradiça, sabe? Sim, ele conclui uma sessão de promessas gloriosas para o povo de Israel e, ao mesmo tempo, abre a porta para uma das passagens mais, talvez a mais impactante de toda a Bíblia, que é a do servo sofredor. Perfeito. A nossa missão hoje é justamente explorar essa tensão. O capítulo começa com um grito de celebração, de despertar, uma promessa de glória para Jerusalém. Mas termina com a imagem chocante de um servo tão desfigurado que mal parece humano. Como é que essas duas ideias se conectam? É isso que a gente vai tentar desvendar. Vamos lá. Ok, vamos começar por essa abertura que é de tirar o fôlego. O texto não sussurra, ele grita. Acorde, acorde, ó Sião, vista-se de força. Não é só um bom dia, né? É uma ordem para uma transformação completa. O que está por trás dessa imagem de se vestir e sacudir o pó? Então, o comentário de John A. Martin destaca que essa é uma linguagem profundamente simbólica. Pensa assim, o povo está no exílio babilônico há décadas. A imagem que eles têm de si mesmos é de derrota, de humilhação. Sentados no pó, literalmente. Exatamente, que era o sinal clássico de luto e desespero no mundo antigo. Então, o comando sacuda o pó é um chamado para abandonar a mentalidade de cativo. Deixar o luto para trás. Isso. E as roupas finas são o oposto disso. Simbolizam honra, celebração, o status restaurado. Deus está dizendo, a sua identidade não é mais a de um prisioneiro. Vistam-se para a festa da libertação que eu estou preparando. Faz todo sentido. Não é só uma mudança de circunstância. É uma mudança de autoimagem, de identidade. E logo em seguida vem uma promessa que, para eles, devia soar quase inacreditável. Nunca mais entrarão em você os incircuncisos e os imundos. Exato. Para quem viveu a destruição da cidade, isso soava como uma utopia. E aqui o Martin faz uma distinção que é crucial entre o cumprimento histórico e o cumprimento, digamos, escatológico, o final. Certo. Historicamente, sim. O povo voltou do exílio por volta de 536 a.C. Eles reconstruíram a cidade e o templo. Mas a gente sabe que Jerusalém foi invadida e profanada várias vezes depois disso. Muitas vezes. Então, essa promessa de pureza e segurança absolutas, ela aponta para algo muito maior. Aponta para um futuro, para um reino onde a santidade seria permanente. Isso. O comentário sugere que essa é uma visão do reino do Messias, a Nova Jerusalém, um tempo de paz e pureza que o retorno da Babilônia foi só tipo uma prévia, uma sombra da realidade que viria. Entendi. O texto continua com uma lógica que, à primeira vista, é estranha. Ele recapitula o sofrimento do povo, aí fala do Egito, da Síria, da Babilônia, e chega numa conclusão surpreendente no versículo 3. Por nada vocês foram vendidos e sem dinheiro serão resgatados. Isso é contraintuitivo, né? A gente sempre pensa em resgate como um pagamento. É um ponto teológico central que o Martin explora. A palavra hebraica para resgatar aqui é gaal, a mesma usada para o parente resgatador, sabe? Aquele que tinha a obrigação de comprar de volta a liberdade de um familiar. Sim, sim. Deus está usando essa imagem, mas subvertendo ela. Ele diz, basicamente, quando vocês foram para o cativeiro, eu não recebi nenhum pagamento. A Babilônia não me pagou para levar vocês. Ah, entendi. A implicação é que Deus nunca abriu mão do direito de posse sobre o povo. Exatamente. Ele não está negociando com a Babilônia. Não existe uma transação cósmica. É mais uma declaração de soberania. É como se ele dissesse, eles são meus, eu permiti a disciplina, mas a Babilônia não tem direito nenhum sobre eles. Perfeito. E assim como eu não recebi nada, não vou pagar nada para tê-los de volta. Eu simplesmente os tomarei pelo meu poder. A redenção é um ato de pura graça, não uma transação.
E o propósito disso, como diz o versículo 6, é que o meu povo saberá o meu nome. Eles vão entender quem Deus realmente é. Essa ideia nos leva direto para a segunda parte, que começa com uma das imagens mais lindas da poesia hebraica. Versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. Sempre que eu leio Boas Novas, meu cérebro já pula para o Evangelho, para o Novo Testamento. Mas aqui, nesse contexto de Isaías, qual era exatamente essa notícia? A boa nova imediata, para eles, era uma só. Acabou. O exílio terminou. Vocês podem ir para casa. Simples assim. Tenta imaginar a cena. Sentinelas nas ruínas de Jerusalém, olhando para o horizonte. De repente, elas veem uma figura correndo sobre os montes. Mensageiros eram o telejornal da época, né? Claro. E a notícia que esse mensageiro traz é de shalom, de paz. A guerra acabou. Ele anuncia a alegria, a salvação. E tudo isso se resume numa proclamação. O seu Deus reina. Essa frase é muito poderosa. O seu Deus reina. Para um povo vivendo sob o domínio da Babilônia, o império mais poderoso do mundo, essa afirmação era um ato de fé radical. Totalmente. Tudo ao redor deles gritava que Nabucodonosor reinava, que os deuses da Babilônia reinavam. A boa nova é uma mudança de perspectiva sobre quem realmente está no controle. E a prova disso é que eles veem o próprio Senhor retornando a Sião. Não é um boato. É um evento real, e isso desencadeia uma explosão de alegria coletiva. Até as ruínas da cidade são chamadas para cantar junto. E depois dessa celebração toda, vem outra ordem no versículo 11. Fora, fora, saiam de lá. Purifiquem-se, vocês que levam os utensílios do Senhor. E aqui o Martin aponta para um contraste fascinante com o êxodo do Egito. A saída do Egito foi apressada, caótica, uma fuga no meio da noite com o exército do faraó no encalço, né? Sim, foi uma correria. Esta saída da Babilônia, no entanto, será diferente. O versículo 12 diz: vocês não sairão apressadamente, nem fugirão, porque o Senhor irá adiante de vocês e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Nossa, isso muda tudo. Não é uma fuga, é uma procissão, uma marcha de honra. Exatamente. A imagem é de proteção total, 360 graus. Deus está na vanguarda, como um batedor abrindo caminho, e ele também está na retaguarda, garantindo que ninguém fique para trás, protegendo de qualquer ataque. É uma escolta de segurança máxima. E essa menção aos utensílios do Senhor. Estamos falando dos objetos sagrados do templo que foram saqueados, certo? Sim. O livro de Esdras nos conta que Ciro ordenou que esses cálices de ouro e prata fossem devolvidos. Então, as pessoas que os carregavam de volta não eram só refugiados, eram levitas numa missão sagrada. Por isso, a ordem de purifiquem-se. Exato. A santidade da missão exigia a santidade dos participantes. Ok, então até aqui o clima é de euforia total. Uma cidade despertando, a alegria das boas novas, uma marcha triunfal de volta para casa. Mas nos últimos 3 versículos, a partir do 13, a câmera fecha numa única figura. E a música muda completamente. A gente sai do coletivo pro solitário e sofredor. Como é que o comentário do Martin ajuda a gente a entender essa virada de roteiro tão abrupta? O Martin afirma que esta seção, que vai de Isaías 52:13 até o fim do capítulo 53, é possivelmente o texto mais importante de todo o Antigo Testamento para entender a pessoa e a obra de Jesus. E essa mudança de tom não é um acidente. É a revelação de como todas aquelas promessas gloriosas iriam se tornar realidade. Ah, então uma coisa leva a outra. A alegria dos versículos 1 a 12 é o resultado. Os versículos 13 a 15 começam a explicar o custo. E o paradoxo é apresentado de cara. O versículo 13 diz que o meu servo será exaltado e elevado e será muito sublime. Linguagem de soberania absoluta. Mas o versículo seguinte diz que a aparência dele era tão desfigurada que não parecia um ser humano. Como conciliar um rei sublime com um homem desfigurado? Esse é o coração do mistério, né? O comentário do Martin conecta a exaltação do versículo 13 diretamente à ascensão de Cristo à direita de Deus, citando textos como Filipenses 2. É a glória final. Certo.
Mas essa glória, no plano de Deus, tem um pré-requisito: a humilhação chocante do versículo 14. A desfiguração não é só uma falta de beleza. Martin enfatiza que se refere à brutalidade física do sofrimento de Jesus. Os açoites, a coroa de espinhos, a crucificação. O tormento foi tão extremo que a aparência dele se tornou desumana. Isso, causando espanto e horror em quem via. Mas isso não cria um problema de imagem? Para um rei, para um salvador, ser desfigurado soa como fracasso, como fraqueza. Como o texto resolve isso? Essa é a questão que o versículo 15 começa a responder. Diz que esse servo causará admiração às nações e que, por causa dele, os reis fecharão a boca. O silêncio deles não é de desprezo, é de um choque reverente. Eles ficam mudos. Ficam mudos porque a realidade que eles veem desafia tudo o que eles entendem por poder e realeza. E aqui o comentário do Martin mergulha numa palavra hebraica-chave, que algumas traduções colocam como causar admiração. E qual é o sentido mais profundo dessa palavra? A palavra pode significar aspergir. Martin conecta isso diretamente aos rituais de purificação do Antigo Testamento, onde o sacerdote aspergia sangue para purificar as pessoas do pecado. Nossa, a imagem que Isaías pinta é revolucionária. Este servo, que foi brutalmente ferido, que teve o sangue derramado, é aquele que realiza a aspersão final. Ele é o sacerdote e o sacrifício, purificando não só indivíduos, mas muitas nações. Então, o silêncio dos reis não é só de espanto com o sofrimento, é de uma revelação. A ficha caindo. Exatamente. Eles percebem que a purificação que eles precisavam veio da fonte que eles mais desprezaram. Eles fecharão a boca porque perceberão o quão terrivelmente errados estavam. Entendi. O texto diz que eles verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. O plano de Deus era de glória através do sofrimento, de exaltação através da humilhação. Um plano que nunca passou pela cabeça deles. E quando finalmente o virem em sua glória, a única resposta possível será o silêncio atônito. Então, vamos amarrar as pontas. O capítulo constrói em nós essa sede por uma redenção perfeita, uma cidade santa, e no final ele nos apresenta a única pessoa capaz de realizar tudo isso, mas de um jeito que ninguém esperava. A conexão é essa. A redenção completa e a pureza absoluta prometidas na primeira parte só são possíveis por causa da purificação que o servo oferece às nações na segunda parte. O retorno do exílio foi uma libertação física, maravilhosa, mas uma sombra. A verdadeira libertação, a da alma, custou muito mais. Custou o sofrimento indescritível do servo. Ele é a resposta para a promessa. Sem a sua desfiguração, não haveria as roupas finas para Jerusalém. Isso nos deixa com algo profundo para refletir. O texto diz que os reis e as nações só vão entender quando virem a realidade completa. Isso sugere que a verdadeira compreensão, muitas vezes, exige uma inversão total das nossas expectativas, né? A gente busca força e Deus mostra poder no sofrimento. A gente busca status e Ele mostra exaltação na humildade. Buscamos um rei conquistador e Ele nos dá um servo desfigurado. A pergunta que fica é: que expectativas nossas sobre sucesso, poder ou sobre como Deus deveria agir talvez precisem ser viradas de cabeça para baixo para que a gente consiga entender o que Ele realmente está fazendo diante de nós. Que Deus abençoe a todos.